Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um programa Pão Nosso aqui na Rádio Web Meimei. Aqui quem vos fala é o Eric Mateus e vamos dar início a mais um programa com estudo do livro Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier e ditado pelo espírito Neio Lúcio. Meus amigos, você pode estar acompanhando esse programa pelo site da Rádio Web Meimei ou pelo aplicativo que você baixou aí na sua loja de aplicativo ou também pelo Spotify e YouTube. Meus amigos, se você está assistindo esse programa pelo Spotify e pelo YouTube, deixe o seu coraçãozinho, o seu gostei e também compartilhe esse programa com outras pessoas que também vão ouvir a mensagem do nosso Mestre Jesus. Além disso, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você não deixe de receber semanalmente o aviso dos programas que são enviados, programas novos, aqui na Rádio Web Meimei. Certo, meus amigos? Então, vamos dar início ao nosso estudo. Capítulo 15. O Ministro Sábio. Mateus discorria solene sobre a missão dos que dirigem a massa popular, especificando deveres dos administradores e dificuldades dos servos. A conversação avançava pela noite adentro, quando Jesus, notando que os aprendizes lhe esperavam a palavra amiga, narrou sorridente. Um reino existia em cuja intimidade apareceu um grande partido de adversários do soberano, que o governava. Pouco a pouco, o espírito de rebeldia cresceu em certas famílias revoltadas, e em breves semanas toda uma província em desespero se ergueu contra o monarca, entravando-lhe as ações. Então nós estamos aí mais uma vez reunidos com Cristo nessa noite, que ele estava falando com os apóstolos, e surgiu uma discussão sobre os administradores das províncias e também em relação ao povo que estava sendo governado. Mateus desenvolvendo essas ideias, e aí surgiu o comentário do nosso Mestre Jesus, que nos mostra nesse livro o poder também da figura de linguagem, mostrando uma lição através sempre de uma história, para que nós de alguma forma conseguíssemos alcançar esse conhecimento, porque os apóstolos naquele tempo não tinham esse alcance da razão de analisar as condutas de uma forma mais direta. Então Cristo sempre trazia as parábolas, porque isso de uma forma alegórica trazia um ensinamento. E aí nós estamos vendo que a história do Cristo se desenvolve através um reino que começou a ser confrontado pelas famílias que se ergueram em revolta, entravando as ações daquele rei. E aí, naturalmente preocupado, o rei convidou um hábil juiz para os encargos de primeiro-ministro do país, desejoso de apagar a discórdia. Mas o juiz começou a criar quantidade enorme de leis e documentos escritos que não chegaram a operar a mínima alteração. Então, esse rei começou a buscar soluções para aquele conflito. E aí, em primeiro ponto, chamou um ministro que tinha um cargo de juiz, que era um hábil juiz. E, naturalmente, por ele estar envolvido com leis, ele começou a impor leis. Uma quantidade enorme de documentos escritos que não tiveram alteração nenhuma, porque apenas impunham de forma mecânica novas regras. Desiludido, então, o imperante substituiu por um doutrinador famoso.
O tribuno, porém, conduzido à elevada posição, desfez-se em discursos veementes e preciosos que não modificaram a perturbação reinante. Então, veio um professor, um doutrinador, um tribuno e começou a impor discursos veementes, a discorrer sobre teorias e, na verdade, também não causou nenhum efeito naquela perturbação reinante, porque apenas mais formas de reflexões que não resolviam o problema daquelas pessoas que estavam em revolta. Continuavam os inimigos internos solapando o prestígio nacional, quando o soberano pediu o socorro de um sacerdote e, situado em tão nobre posto, amaldiçoou de imediato os elementos contrários ao rei, piorando o problema. Bom, aí chamou um religioso, né? Um sacerdote que, por estar num posto elevado, numa condição elevada no seu cargo religioso, amaldiçoou o povo, falando que aquilo era contrário ao rei e acabou piorando a situação. Por quê? De críticas, o povo não precisava da solução dos seus problemas, daquilo que estavam revoltando, e ninguém em nenhum momento questionou isso e só impôs aquilo que estudava, o doutrinador a sua doutrina, o sacerdote aquilo que a religião falava, amaldiçoando as pessoas. Então, continuamos com o mesmo problema. Desencantado, o médico foi convidado para a direção dos negócios gerais, agora como ministro. Mas tão logo se viu em palácio, partilhando as honras públicas, o novo ministro afirmou: para conquistar o favor régio, que o partido de adversários da coroa se constituía de doentes mentais, e fez disso propaganda tão ruinosa que a indisciplina se tornou mais audaciosa e a revolta mais desesperada. Olha, meus amigos. Chamou o médico agora como ministro, o rei. E aí ele, para piorar toda aquela situação que já vinha se estendendo, falou que aquele povo que estava sofrendo aquela agitação, que estava se revoltando contra o rei, era, na verdade, um povo que tinha uma doença mental. E aquilo desencadeou uma indisciplina ainda maior, uma revolta mais desesperada. E assim, pressentindo que o trono estava em perigo, o soberano substituiu o médico por um general célebre, que tomou providência drástica, arregimentando forças armadas nas regiões fiéis, imobilizando-as contra os irmãos insubmissos. Estabeleceu a guerra civil. E quando a morte começou a ceifar vidas inúmeras, inclusive a do temido lidador militar, que se convertera em primeiro-ministro do rei, o imperante da alma confrangida convidou um sábio a ocupar-se do posto então vazio. Meus amigos, quando nada é solucionado pela conversa, pelo diálogo, o rei tomou as medidas drásticas. Tentou impor a sua verdade, a sua política, as suas leis pela força. Chamou um general. Olha que interessante. Esse general entrou em guerra civil com aquele povo, matando pessoas, ceifando vidas, causando ainda mais violência e transtorno naquele povo que era sofrido, que necessitava talvez de ser ouvido e não de mais regras, de mais reflexões e muito menos de violência. Isso é interessante porque Jesus traz várias lições nessa passagem. Primeiro, que muitas vezes o cargo terreno não representa a sabedoria divina.
Não quer dizer que um doutrinador, que um sacerdote, que um médico, por mais que eles estejam dominando uma ciência, eles não estão completamente amparados por uma razão. Principalmente quando se afastam da religiosidade, das leis divinas. Por quê? O verdadeiro sábio é aquele que cumpre o evangelho, que busca se adequar às condições de irmão que ama, que perdoa, e não alguém que impõe, porque imposição é violência, mesmo de ideias. Quando eu desejo impor, eu violento aquela pessoa. E obviamente aqui com o general uma violência física, né? Porque eu não consegui impor, então agora eu mato em nome da minha verdade, daquilo que eu acho que é verdade. Inclusive, meus amigos, capítulos da história, até a religião acabou caminhando por isso. Mas o que nós temos que pensar aqui é que o rei também queria solucionar o problema. E aí ele chama um sábio após o general. Isso é muito importante. Porque um sábio não tem relação nessa história com nenhuma frente hierárquica do mundo, nenhum cargo, alguém que conhece, que sabe, mas o sábio verdadeiro é aquele que está de acordo com as ações positivas, que está vinculado ao amor, às leis. O verdadeiro sábio é aquele que releva, que perdoa, que não impõe, que espera. É o sábio do Cristo, é essa pessoa, é o cristão. E é o que vai se confirmar o que a gente vai continuar lendo. Esse sábio chegou à administração e meditou algum tempo. E deu início a novas atividades. Não criou novas leis, não pronunciou discursos, não censurou os insurretos, não perdeu tempo em zombaria e nem estimulou qualquer cultura de vingança. Dirigiu-se em pessoa à região conflagrada, a fim de observar as necessidades. Olha que interessante, meu amigo. Aquele que realmente deseja solucionar um problema, vai até o problema. E percebe o porquê que aquilo está acontecendo. Qual é o motivo daquela revolta. Não cria novas imposições, novas leis, não zomba do povo sofredor. Não estimula qualquer cultura de vingança. O verdadeiro cristão não tem essa percepção de que a pessoa é maldosa e deve sofrer. Não. A pessoa é necessitada, deve ser ouvida. Qualquer um que passa em nossa vida e nos fere, essa pessoa é doente da alma. E a nossa principal forma de amor é a renúncia. É o amparo do mais violento ser. Um dia, o mais violento da terra será o irmão que está no caminho de reconstrução. É natural, meus amigos. Ninguém de nós deve ficar para trás da evolução. Óbvio que cada um tem o seu tempo e o seu desejo de evoluir, mas ninguém deve ficar para trás. Jesus espera até hoje e vai esperar até o último espírito da terra ser bom, ser justo. Então, o desejo aqui é de ouvir. Aí, este sábio reparou a existência de inúmeras criaturas sem teto, sem trabalho, sem instrução, e erigiu casas, criou oficinas, abriu estradas e improvisou escolas, incentivando o serviço e a educação, lutando com valioso espírito de entendimento
e fraternidade contra a preguiça e a ignorância. Olha, meus amigos, por ouvir, por entender o problema daqueles irmãos, daquele povo, o sábio percebeu que o problema deles era que não tinham casas, que eles não tinham trabalho, que eles não tinham oficinas para desenvolver os seus trabalhos, que eles não tinham escolas, que eles não tinham educação, que não tinham investimento, que não tinham amparo. E é o que a gente percebe em nossa sociedade. Aquilo que eu não desejo, eu afasto. Eu coloco na periferia. Eu cerco de imposição militar. Eu excluo para que eu não possa ficar olhando e, na verdade, eu não vou até o problema. Nós só seremos um lugar de luz, de paz, quando nós sentirmos a dor do outro, o problema do outro e nos fraternizarmos nesse problema. Muitas vezes nós temos alguém em nossa volta que nos machuca, que nos fere, que nos faz mal, mas na maioria das vezes essa pessoa está sofrendo dores, angústias terríveis e nós não fazemos nem o exercício de perguntar o motivo pelo qual ele está passando pelaquilo. É um exercício que nós devemos fazer sempre em nosso dia a dia. Não transcorreu muito tempo e todas as discórdias do reino desapareceram, porque a ação concreta do bem eliminara toda desconfiança, toda dureza e indecisão dos espíritos enfermiços e inconformados. O que faz com que elimine a desconfiança, a dureza e a indecisão de espíritos enfermos e inconformados? A concreta ação no bem. Amigos, quando nós edificarmos o bem em cada ação do nosso dia a dia, quem passar por nossa vida vai sentir a força que tem o cristianismo, a força que tem a luz do evangelho, porque essa pessoa não vai ter inconformidade, porque ela está vendo ali o evangelho puro. É por isso, lógico, terão pessoas que estão contra, mas essas pessoas se sentirão impotentes de agredir porque elas sentirão um verdadeiro amor. Porque se alguém te agride, você fala, eu te perdoo, eu amo você, você desarma. Você desarma aquele ímpeto de ferir, de agredir. Por isso, quando alguém na tua casa te ferir, silencia. Aguarda, porque essa pessoa está se ferindo a ela mesma. Não deixe com que essa vibração venha até você. E assim, quando você puder, quando você tiver uma oportunidade, chegue a ela, abrace-a, deseje o melhor, o bem, o amor, porque assim ela vai sentir de verdade o verdadeiro evangelho. Mateus contemplava o Senhor embevecidamente, deliciando-se com as ideias de bondade salvadora que anunciara. E Jesus, respondendo-lhe a atenção com um luminoso sorriso, acrescentou para finalizar: o ódio pode atear muito incêndio de discórdia no mundo, mas nenhuma teoria de salvação será realmente valiosa sem o justo benefício aos espíritos que a maldade
ou a rebelião desequilibrada. Para que o bem possa reinar entre os homens, há de ser uma realidade positiva no campo do mal. Tanto quanto a luz há de surgir, pura e viva, a fim de expulsar as trevas. Meus amigos, toda teoria é maravilhosa de ser estudada, mas a teoria sem aplicação verdadeira do amor e do bem se torna insossa, se torna apenas um montante de palavras. Agora, a doutrina, o ideal religioso, com a aplicação da ação do amor verdadeiro, extinguindo o mal, elevando aquele sofredor a uma condição mínima de humanidade, essa doutrina eleva, transforma, e assim que possamos trazer essa lição de Jesus para o nosso dia a dia. Porque muitas pessoas sofrem ao nosso lado e nós não estamos abrindo a nossa casa mental, os nossos ouvidos, para ouvir os necessitados e para ajudá-los com um sorriso, com um abraço, com a paciência de 10 minutos para ouvir. Então que possamos, meus amigos, estar na condição de cristãos mais atuantes, mais atentos. Certo, meus amigos, vamos fechando aqui mais um programa Pão Nosso aqui na Rádio Web Mimimi. Se você acompanha o nosso programa pelas redes sociais, pelo YouTube, Spotify, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo e se inscreva no canal para que você possa receber aí novas publicações diárias do programa Pão Nosso e de muitos outros que nós temos trazido aqui na Rádio Web Mimimi. Programa Pão Nosso, o amor do Cristo alimentando os corações. Um forte abraço, meus amigos.